A ferramenta Matrix irá permitir extrairmos séries históricas de dados quantitativos aqui na plataforma. Teremos a possibilidade de apresentar aqui, então, qualquer dado numérico encontrado aí na plataforma, historicamente falando, com uma limitação de apresentação aqui de 1024 colunas. Primeira coisa que vamos fazer na ferramenta é vir aqui nos 3 tracinhos superior à direita, em vários parâmetros, determinar a data inicial e final do período que a gente quer. Então, eu posso vir aqui e colocar data inicial 10 anos para trás, da informação mais recente. É possível colocar também uma faixa de datas do início de 2010 até final aqui de 2020. Posso estabelecer aqui da primeira informação disponível até a mais recente, onde o sistema vai apresentar todo o histórico disponível daquela informação. Início da série mais jovem, quando a gente estiver fazendo comparativo de vários ativos aí. Então, são várias formas de determinar data inicial e final do período que a gente vai estabelecer. Escala de datas. Posso ver os dados em escala diária, semanal, mensal, trimestral, anual. Vou colocar para esse primeiro exemplo escala anual. Dou OK. Determinamos aqui o período dessa matrix. Agora eu vou criar a coluna para apresentar aqui a informação que eu quero evoluindo ao longo desses 10 anos. Então vamos supor que eu queira ver dívida total líquida evoluindo nesse período. Clico aqui. Dívida total líquida. Sempre tem a opção aqui em definição avançada para parametrizar a um nível mais detalhado. Dou OK. E aqui eu tenho apresentado a evolução da dívida total líquida da Petrobras, que é o ativo que está selecionado aqui em cima para a gente. Então, inicialmente, a forma que a gente criou essa coluna no Matrix, ela está vinculada ao ativo corrente aqui superior. Posso continuar criando colunas com novas informações. Crio aqui coluna, vou trazer agora patrimônio líquido, por exemplo. Seleciono a informação, dou uma olhada aqui embaixo, sempre se a informação que eu selecionei, ela está vindo do formato de balanço da empresa aí que eu tenho como seleção. Então, aqui Indústria e Comércio Brasil engloba Petrobras, é o que me interessa. Se engloba outros formatos aqui, o importante é que tenha aqui englobado o formato de balanço da empresa ou da amostra que eu esteja trabalhando. Definição avançada, posso parametrizar de forma diferente, dou OK. Tenho aqui o patrimônio, posso trazer ROI, margem líquida, vou criando coluna. Margem líquida, definição avançada, posso parametrizar, dou OK. Crio coluna, ROI, definição avançada. Então, aqui a gente vai ter uma limitação de 1024 colunas para criar. Então, eu posso trazer aqui informações de fundamento, informações de cotação em bolsa, volume negociado, indicadores técnicos financeiros de mercado, quantidade de ações, participação dos acionistas controladores aí, de quem tem uma participação relevante na empresa, enfim. Informações numéricas aqui, sejam de ações de empresas, de fundos, ETFs, do ativo que vocês estiverem analisando, é possível trazer aqui através do Matrix. Percebam que aqui eu trouxe basicamente informações de fundamentos. A gente pode também, então, como eu falei, criar aqui informação de cotação de fechamento. Sempre vou ter à disposição definição avançada para parametrizar no detalhe. Tenho aqui evolução em escala anual do preço da cotação de fechamento da ação preferencial de Petrobras que tem aqui selecionado. Posso trazer o PL da ação, por exemplo. Criar coluna. Preço-lucro, dou uma olhada em definição avançada se quero trocar alguma coisa, se não, OK. Tenho aqui o preço-lucro. A gente vai ter uma diferença de escala de apresentação dessas informações. Dados de fundamentos entram em escala trimestral, porque são publicados pelas empresas de 3 em 3 meses. Já a informação de fechamento, indicador aqui de mercado que leva em consideração valor de cota também para calcular, são atualizados diariamente. Então, a gente vai ter aqui como impacto na matrix a escala desses ativos, de forma que se eu trocar a escala anual para a escala mensal, a gente já vai ver um buraco de informações aqui nos indicadores financeiros. Então, vamos lá nos 3 tracinhos em parâmetros, vou trocar aqui para a escala mensal. Dou aqui. Percebam que, então, a informação de dívida, patrimônio, margem líquida e ROI entra de 3 em 3 meses, tá? Então, esses tracinhos aqui é justamente por conta da publicação que é feita aqui de 3 em 3 meses. Já a informação de fechamento
.pl é preenchida aqui pra gente sem buracos. Mesma coisa se a gente trocar para a escala diária, semanal. Então, vocês verão aqui a informação de dados de fundamentos aparecendo uma vez a cada 3 meses. Então, quando formos fazer estudo aqui de informações de fundamentos, principalmente, a gente tem que pensar numa escala mínima trimestral ou anual. Quando eu estou falando de dados de cotação de fundos, de ativos em geral, a gente já consegue ver uma escala diária, informações de indicadores de mercado, escala diária, já informação de indicadores financeiros, que serão baseados em dados de fundamentos, escala trimestral anual. Vou deixar aqui nossa escala ao ano. Então, eu estou vendo as informações aqui de fundamentos para a Petrobras como um todo, porque os dados são da empresa e não do ativo em si que ela está negociando, e os dados de cotação, fechamento e PL para a ação preferencial. Caso eu queira ver essas informações para uma outra empresa, para um outro ativo, clico na faixa preta superior do ativo corrente, vou trazer aqui o outro ativo, selecionando o nome ou código, seleciono do OK. Agora eu tenho aqui os dados de fundamentos da Vale e aqui informações de preço e PL da Vale 3, a ação ordinária aqui da Vale. Será possível alterarmos o ativo corrente a partir do nosso screening também. Eu tenho o screening aqui minimizado, eu vou maximizar ele. Tenho aqui todas as empresas com capital aberto aí na B3. Vou restaurar aqui essa tela. Aqui nos 3 tracinhos, vou colocar nossas janelas lado a lado vertical. Então aqui à esquerda no screening eu tenho uma seleção de empresas, no Matrix as informações históricas que eu quero. Percebam que conforme a gente for selecionando o nome da empresa aqui no screening, o screening vai comandar o ativo corrente, por consequência ele vai comandar nosso Matrix também. Então será possível irmos alterando aqui a empresa, o ativo selecionado, e lá o nosso Matrix será direcionado a partir da seleção também. Uma pergunta que vocês podem se fazer é a seguinte: tenho aqui a apresentação dos dados históricos para Alfa Holding, Aliança Sonai, Alnorte, Aliar, Alpargatas e assim por diante. Estou analisando essas informações históricas de uma empresa por vez, de um ativo por vez. Estou aqui analisando o ativo mais líquido de cada uma dessas empresas, o mais negociado ao longo aí do último mês. Caso eu queira apresentar já em um arquivo as informações históricas aqui do Matrix para toda a lista do screening simultaneamente. Não vai ser através deste ícone do Excel que vocês vão conseguir a extração desses dados. Quando eu clico nesse ícone, ele vai extrair a informação que a gente está olhando, a informação que a gente está vendo nesse momento no Matrix, que é a informação histórica da empresa Alpargatas, do ativo preferencial dela, que é o selecionado nesse momento. Caso eu queira, então, estes dados históricos para todos o screening, vamos fazer o seguinte movimento. Clico aqui nos 3 tracinhos, exportar. Vocês terão aqui vários formatos de arquivo para exportação. O XLSX vai ser muito próximo aqui ao XLS. Aqui o destino do arquivo, a gente pode trocar o nome do arquivo, solicitar envio por e-mail, imprimir os dados dessa janela. Para o ativo corrente, vai continuar extraindo os dados da Alpargatas, que é o ativo selecionado. Para todos os ativos do screening, vai ser a opção que vai já enxergar todos os ativos que temos aqui no screening e vai extrair esses dados aí para todo mundo de uma vez. Organização. Cada ativo é um arquivo separado, ele vai criar uma planilha em Excel separada para cada uma das empresas aqui, para cada um dos ativos selecionados. Todos os ativos em um único arquivo, será um arquivo consolidado de todas as empresas com a separação por abas. Vou aqui exportar. Pronto, baixou aqui o arquivo, vou abrir para a gente visualizar. Então, temos aqui a primeira empresa apresentada, todo o histórico aqui dos dados de fundamentos e aqui cotação IPL para os últimos 10 anos. Na próxima aba, a gente tem a próxima empresa, temos aqui a ABC Brasil, a Aqualtona e assim por diante. Então, essa forma de extração faz aqui um arquivo separando as empresas, os ativos por abas. Caso vocês queiram consolidar isso em uma aba só, a gente tem um outro formato de arquivo que vai atender. Voltando aqui para a plataforma, o arquivo que possibilita consolidação em uma aba só vai ser o CSV ou TXT. Então, venho aqui nos 3 tracinhos em exportar. O TXT vai ser muito próximo ao CSV, com a diferença que o TXT vai ter o cabeçalho com o nome da empresa, o nome do ativo, toda vez que o novo bloco de série histórica se iniciar. Já o CSV não tem essa quebra de informações aí no arquivo. Vou dar o exemplo aqui com o CSV, caso vocês queiram, pode testar aqui com o TXT os outros formatos. O PDF não vai permitir que a gente manipule o arquivo. CSV, então, para todos os screening, todos ativos em um único arquivo.
solicita exportação. Pronto, já exportou, agora eu vou abrir. Esse arquivo já está pronto para vocês utilizarem em bancos de dados, Power BI, R, Python. Ele está aqui em formato americano, delimitado por vírgulas. Caso a gente queira utilizar ele dentro do próprio Excel, basta que a gente passe ele de texto para colunas. Para isso, eu vou selecionar a coluna A, onde contém todo o dado. Venho aqui na aba Dados, Texto para colunas. O arquivo é delimitado, vou avançar. O delimitador dele é vírgula, ele já separa aqui para a gente em colunas, avanço. Esse arquivo está em formato americano, então para eu voltar para português, que é o formato que o meu Excel tá, eu venho aqui avançado, troco o separador decimal. O que tiver aparecendo vírgula, a gente inverte para ponto, que é ponto, coloco vírgula. Dou OK, conclui, e aqui já tenho a separação por colunas. As empresas serão identificadas aqui pelo código da ação mais líquida, mais negociada ao longo do último mês, porque é exatamente essa ação que a gente está apresentando lá no nosso screening. Então, aqui a gente já tem as informações de dívida, patrimônio, margem, ROI, fechamento e PL para todas elas. Aqui uma em cima da outra. Então, aqui acabou uma empresa, em seguida já vem a de baixo e assim vai. Tem uma aba só, consolidado aí para vocês. Voltando agora para o sistema, no momento em que for relevante alterar a escala, o período, basta entrar aqui nos 3 tracinhos em parâmetros. Quero 20 anos da informação agora. Coloco 20 anos, dou OK, ele abrange aqui para 20 anos. Quero alterar a escala para trimestre. Entra aqui nos parâmetros, coloca aqui para trimestre de 5 anos, vamos supor, dou OK. O sistema irá alterar aqui a apresentação. Teremos possibilidade de apresentar no Matrix informação histórica já de todos os ativos do screening de uma vez também. O movimento será um pouquinho diferente. Caso a gente queira, por exemplo, extrair informação de ativo total das empresas que eu tenho aqui com capital aberto na B3 no momento desta gravação. Vou aqui criar a coluna, venho buscar aqui a conta, o indicador, o que vocês queiram analisar de forma comparativa. Seleciono a conta, percebam que eu tenho aqui ativo associado à coluna ativo corrente. Foi dessa forma que a gente criou essas primeiras 6 colunas aqui do Matrix. Por isso que conforme a gente altera o ativo corrente ou altera a seleção no screening, elas ficam se alterando juntamente. Agora o que a gente pode fazer? Se eu desticar aqui o ativo corrente, posso vir aqui embaixo em adicionar. Vocês poderiam aqui na busca colocar empresa por empresa que a gente quer aí extrair o ativo total, ou já utilizar esse atalho aqui, mostrar itens do screening. Dessa forma, o Matrix já enxerga todas as empresas que a gente tem no screening. Com essa primeira setinha, a gente pode jogar todo mundo aqui para a direita, dou OK. Percebam que agora a coluna não está mais associada ao ativo corrente, mas sim a todos os ativos presentes no meu screening. Então, vocês podem determinar a amostra a partir do screening e já expandir o Matrix de vocês para toda essa amostra de uma vez. Em definição avançada, a gente tem sempre os parâmetros aqui à disposição para alterar. Posso dar OK. Pronto. Agora eu tenho aqui no Matrix apresentado ativo para todos os meus ativos do screening. Posso diminuir aqui a tela do screening, abranger um pouco o Matrix. A gente pode maximizar aqui esse Matrix para analisar melhor. Tenho aqui ativo já de todas as empresas. Posso ir rolando essa barra de rolagem lá para frente. Vocês conseguem ver já de todo mundo aqui evoluindo historicamente, tria a tria ao longo dos últimos 5 anos. A gente tem a identificação aqui das empresas pelo código da ação mais líquida. Caso vocês prefiram que seja apresentado aqui o nome, eu posso vir aqui nos 3 tracinhos em parâmetros. Lá no final dessa janela a gente tem aqui, mostrar no cabeçalho da coluna o nome e o código. Seleciono o nome, dou OK. Agora o sistema vai trocar aqui para o nome para a gente. Teremos essas duas formas de trabalhar com o Matrix, então, trazendo informação comparativa para toda uma amostra de screening estabelecida de uma vez, ou apresentar informação apenas para o ativo corrente e depois solicitar a exportação para todo mundo que esteja apresentado no screening. Teremos essas duas formas de trabalhar com o Matrix por conta da limitação que ele tem de 1024 colunas. Então, aqui a gente pode perceber que apenas a conta ativo total já tomou uma quantidade de aproximadamente 300 colunas.
Então, caso a gente queira vários tipos de informações diferentes para uma amostra grande de empresas, de ativos, acaba que essa limitação vai impedir que a gente tire isso de forma rápida e efetiva aqui do Matrix. E essa primeira forma que a gente fez, deixando vinculado ao ativo corrente, depois solicitando a exportação, facilita na hora dessa extração de diversas informações para vários ativos. Posso aqui restaurar para trabalhar aqui com o Screening e Matrix novamente. Caso eu queira salvar essas telas, entro no disquete, tenho lá o cloud compartilhado para compartilhar a quem tiver acesso ao mesmo contrato que eu. No cloud exclusivo, posso salvar apenas para mim. Vou salvar aqui, sobrescrever essa tela teste. Sim, no momento que quiser recuperar, posso vir aqui em carregar tela pré-gravada, seleciono, mando abrir, que o sistema vai trazer aqui para a gente a tela conforme a gente criou anteriormente. Tendo dúvidas pontuais com relação ao Matrix, entre em contato com o nosso suporte, faça a pergunta por e-mail, por telefone, estamos à disposição.